Gente, então aqui eu vou apresentar a segunda palestrante desta manhã. Quem vai fazer a palestra sobre melhoramento genético de beterraba, tendências e perspectivas, é a doutora Catarina Contido, sim, correto? A Catarina ela tem graduação em produção agrícola na Universidade de Aristóteles, na Grécia. Tem mestrado em melhoramento de plantas e recursos genéticos na Universidade e Centro de Pesquisa em Wageningen, na Holanda. E atualmente ela é melhorista da Bejo com beterraba e salsão. Então, Catarina, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Larissa, eu sou do marketing da Bejo. A Caterine vai fazer a apresentação para a gente em inglês, eu vou fazer a tradução para vocês dessa apresentação. Bom dia, meu nome é Caterina, prazer estar aqui. Uou, essa parte eu não precisei traduzir. So today I will tell you a few things about why we only breed for hybrids at Bejo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre por que nós fazemos melhoramento em híbridos na Bejo. How we develop the parent lines and what are our breeding goals. Como desenvolvemos as linhas parentais e quais são os nossos objetivos no melhoramento. And something about our trials around the world, why we do selections and the goals and challenges for the future. E também um pouco sobre os locais de ensaio, nas seleções que fazemos e um pouquinho do que estamos pretendendo para o futuro. So, a hybrid is a cross between a father and the mother line. The father gives the pollen to the mother and we only harvest the seed from the mother line. Um híbrido é um cruzamento entre uma linhagem masculina e uma linhagem feminina, e depois desse cruzamento a gente só reproduz as linhagens femininas. To develop the parent lines, we select the best in the field. Para desenvolver as linhas parentais, nós selecionamos as melhores características. And then we have to do inbreeding to have uniform lines. Depois fazemos autocruzamentos para poder ter as linhas parentais finais. So why we breed for hybrids? When we cross two genetically different parents, we expect that the hybrid will have extra growing strength, and that is what we call heterosis. Por que nós fazemos os híbridos? Fazemos os híbridos para ter pais mais uniformes, mesmo que geneticamente diferentes, o que é chamado de heterose. And together with heterosis, the hybrids are also uniform, and it's also a way to reach our breeding goals, because we hope that the hybrid will have the best traits from the mother and the father combined. E para fazer os híbridos, a gente busca muito por uniformidade. You were too fast. Sorry. So a hybrid is also a way to reach our breeding goals, because we hope to combine the best traits from the father and the mother line. E nós fazemos isso para atingir os objetivos de melhoramento, combinando as melhores características, tanto das linhagens masculinas quanto das femininas. There are also challenges in this, because to have a uniform hybrid, we have to have uniform lines, parents. Também existem desafios nesse processo. Um deles é conseguir linhagens estáveis e uniformes. And also not always all the parents combine well with each other, so we always have to test that. E nem sempre esses parentais se combinam tão facilmente. Então é necessário fazer muita seleção para conseguir chegar no parental estável. Another challenge is the development of the female lines, but I'm going to talk about this in the next slide. E outro desafio é o desenvolvimento de linhagens femininas, que vamos falar melhor no próximo slide.
So, as we said already, parent lines need to be uniform, but uniform can mean weak. Precisamos de parentais uniformes, mas uniformidade pode significar uma linhagem mais fraca. Also, a female line must have no pollen at all. E a linha feminina não pode ter nenhum tipo de pólen. But this is a challenge because beet has several genetic factors that make the beets fertile. Mas é um desafio em beterraba, porque as linhagens de a beterraba em si, ela cria linhagens muito férteis. Something else that is important is the good reproduction of the parent lines, to have good seed production. Uma das coisas que a gente pode fazer é fazer uma boa produção das sementes nessa fase de melhoramento para ter bons parentais, principalmente as linhas dos dois lados, tanto macho quanto fêmea. So nowadays we build more and more knowledge about the DNA of the plants, of the beets. Hoje em dia a gente tem mais e mais conhecimento sobre o DNA das plantas, principalmente das beterrabas, no caso dos estudos dela. And our goal is to find links between the phenotypic traits and several parts of the DNA. E com isso são já encontrados, tento encontrar links de alguns tipos fenótipos dentro do DNA. And then with a small sample of the leaves of a small plant, we can easily see if that plant has the desired trait. E com essa tecnologia, a partir de um pequeno pedaço da folha, já é possível, com o marcador de DNA, chegar às características específicas que são desejadas naquela planta. And in that way, we can save a lot of time because we can already select when we have very small plants. Isso economiza bastante tempo no melhoramento, porque é possível fazer seleção com plantas pequenas, sem esperar o ciclo todo da beterraba. So we see which plants have the desired trait and we select for those. E acelerando o programa, ver as plantas que têm as características necessárias para aquele objetivo de melhoramento e já pode fazer a seleção. So when we breed for resistance in red beet with the help of markers, there are two different approaches that are possible. Quando a pesquisa é feita, direcionada para encontrar resistências, existem duas abordagens possíveis com os marcadores de DNA. The first one, we only need to focus on the resistant gene, and the rest of the quality we select in the field. Na primeira abordagem, só vai ser analisado no DNA a parte específica sobre a resistência e o restante da seleção para qualidade vai ser feita no campo com as plantas já na fase de seleção. And with the second approach, the marker-resistant recurrent bacros, we focus on the whole DNA. Na segunda abordagem, é analisado todo o DNA da beterraba. And we want to see which plant is more similar to the quality parent. E é feita a seleção não só de resistência, mas também da parte de qualidade da beterraba. The second approach can be faster, but it also takes much more effort. A segunda abordagem, ela pode acelerar muito o processo de melhoramento, mas ela demanda muito mais esforço, seja ele de custo, seja ele de pessoal. So about our breeding goals, of course we want to have nice quality. O primeiro objetivo do melhoramento é ter uma boa qualidade. We want a nice round shape, smooth skin and intense red color internally and externally. Nesse tipo de melhoramento são olhados formato, pele, a raiz, cor tanto interna quanto externa. We want to have nice green leaves and a small implant. A gente quer ter folhas bonitas e com inserção pequena. And all these we check in different climates. E a gente quer variedades que funcionem em diferentes climas. We can also have different colors in beet. Também temos cores diferentes em beterrabas.
We see the white bit is Avalanche, the yellow one is Boldor, and we also have the rings in Anello. Temos a amarela Boldor, a branca Avalanche e a com anéis rosas Anello. Many things are possible here with the colors, but it's a small market, so we focus on red bit. Muitas coisas são possíveis nesses mercados de coloridas, mas como é um mercado muito pequeno de nicho, a gente foca bastante nas beterrabas vermelhas. We also breed for the content matter. We focus on bricks and betanin. Um outro foco do melhoramento é no conteúdo de matéria, principalmente betanina e brix. The bricks is about the sugars in the bit, and the betanin is related to the red color. O brix é relacionado ao açúcar e a betanina à cor da beterraba. With high bricks, we can, for example, avoid adding sugar in several processes. No processo de hibridação é possível conseguir um maior grau de brix ou mais açúcar na beterraba. And usually higher bricks also means better storage. E geralmente uma beterraba com um brix mais alto também significa que ela pode ser armazenada de forma melhor e por mais tempo. However, with some pressure of disease or the climate, the bricks can go down. Se a gente coloca resistência nas beterrabas, pode ser que os níveis de brix também venham para baixo. Of course, we also focus on resistances for diseases, and these are the most important ones at the moment. Também um dos principais focos do melhoramento é para a resistência a doenças, e essas são as principais que a gente hoje faz pesquisa e desenvolvimento. I will start with Rhizomania. Sobre a Rhizomania agora. It is a virus which moves and survives with the help of soil fungus. É um vírus que se move e sobrevive através de um fungo de solo. And this fungus can survive many years in the soil. E esse fungo ele é muito forte e pode sobreviver por muito tempo dentro do solo. The virus kills the infected cells of the plants, and it develops more in temperatures above 21 degrees. Para atacar a cultura, o vírus precisa de uma temperatura em torno de 21 graus centígrados, e é quando ele ataca e mata as células que ele infecta. And with the resistance, we can prevent the multiplying of the virus in the plants. E a resistência que a gente tem dentro dessas beterrabas, ela faz com que o vírus não consiga se multiplicar e, portanto, não consiga infectar células da beterraba. Cercospora is a leaf disease caused by a fungus. Já a Cercospora é uma doença foliar causada por fungo. And it develops more in higher humidity and temperature. E se desenvolve melhor em altas temperaturas e umidades. Muito bom aqui, né? With an early infection, we can have a loss of yield and sugar. Com infecção precoce, também a gente vê que perde-se muito rendimento na lavoura e abaixa muito a quantidade de açúcar na beterraba. And for Cercospora, we have specific trials in Holland, in Guatemala, and here in Brazil, because the pressure in summer is high. E os locais onde são feitos os ensaios para esse tipo de resistência são na Holanda, na Guatemala e principalmente aqui no Brasil, por causa das condições favoráveis para o desenvolvimento da doença. But wherever we see some pressure in the field, we always score. Sempre que o nosso pessoal está a campo e vê uma pressão maior da doença, sempre é feita uma avaliação e enviada para o departamento de melhoramento. We also breed for resistance in beet cyst and root knot nematodes. Também é feito melhoramento para resistência a nematóides. Beet cyst nematodes you can usually find in Europe. A primeira doença, que é o nematóide de cisto da beterraba, ela é mais encontrada na Europa. And for both of them, we breed for resistance with the help of the marker technology. E para esse tipo de resistência é muito usado os marcadores de DNA para ajuda.
Here we see a few more important diseases like Rhizoctonia, foma, and mildew. Outras doenças para que se tem também trabalho de melhoramento é a risoctônia, o foma e o mildew. But having resistance for this one is still a lot challenging. Mas ainda está muito desafiador conseguir resistência para essas doenças. Another of our focuses is monogermity. Outro aspecto focado no melhoramento é no monogerme. So the seeds of the beets are usually multigerm. Geralmente as sementes de beterraba são multigermes, Which means that from one seed you get more than one beet. que de cada semente você geralmente consegue mais de uma beterraba. You can see at the bottom on the stem that the flowers are clustered together, and then this will become one seed. Como vocês podem ver nas imagens, as flores são muito juntinhas e elas vão formar uma semente. We have monogerm seed when the flowers are separated from each other. E a gente consegue o monogerme separando essas flores uma da outra para fazer uma semente monogérmica. And this can lead to less seed yield, but on the other hand, the beets are more uniform in the field. Isso, na hora da produção da semente, que significa uma produção menor de semente, mas vai dar uma beterraba mais uniforme e melhor. They are more uniform in the field, the beets. Mais uniformes ao campo. Here are some of the locations that we have breeding trials. Essas são as localizações onde estão os melhoramentos, os ensaios para melhoramentos de beterrabas no mundo. For example, Guatemala, Brazil, USA. Nas Américas temos nos Estados Unidos, Guatemala, na Colômbia e no Brasil. And in Europe, in Holland, of course, in Poland and in France. E na Europa, concentrados na Holanda, na Polônia, que é um grande mercado também, e na França. And in all of those trials, we try to select the best beets and continue with those. As seleções para qualidade são feitas em todos esses ensaios. And with the selected beets, we store them in the Netherlands for the winter, and in spring we transplant them in the glass house. São feitos os ensaios e são colhidas as beterrabas feitas essas primeiras seleções. Essas beterrabas são armazenadas durante o inverno europeu e são replantadas na primavera. So that we have seed production. E aí é feita dentro de estufas a produção das sementes. This is an example of selection. Esse é um exemplo de seleção. First, we see a quality parent, which is in our program, but not for specific resistance. Na primeira imagem, vocês veem o parental de qualidade. Then we selected from that lot, and then the next years we could see the other 3 lots in the field. Das seleções feitas a partir desse parental de qualidade, armazenadas e replantadas, é feita uma segunda seleção, e essas são 3 opções que haviam em campo para serem selecionadas nesse segundo ano. And here we can see the added value of selections when we look at the first option. E aí foi feita uma segunda seleção, e como vocês podem compreender, foi feita a seleção do material número 1. We can also select based on the leaf quality. Também existe seleções para qualidade de folha. We can see big differences. The picture on the top is from Brazil. Dá para ver claramente as diferenças de folhagens no campo, e essa figura do topo que está aqui é de uma seleção feita aqui no Brasil. The lot with the green leaves is Irazu. Toda essa faixa de folhas bem verdinhas é a variedade que hoje a gente está lançando, a Irazu.
In the Netherlands, we also have trials for storage. Na Holanda são feitos também testes para armazenabilidade. We store for a short time, 5 months, and a longer time, 7, 8 months. São feitos testes de armazenamento de 5 e de 7 meses e meio. And then we take brick samples before and after storage and before and after cooking to compare. E é retirado e feita amostragem para bricks antes e depois das armazenagens, tanto do tempo de 5 meses quanto do tempo de 7,5, e depois é feito um cozimento da beterraba para também fazer uma avaliação de bricks após cozimento. This is an example of beets transplanted in the glasshouse. Aí já é exemplos de fotos de beterrabas transplantadas depois da primeira seleção nas estufas. For red beet, isolations are very important É muito importante fazer isolamento para a beterraba, because it is a wind-pollinated crop and the risk of contamination is high. porque por ser um cultivo de polinização feita pelo vento, pode ter muito alto risco de contaminação. For small seed productions, we use this kind of pollen-tied cages. Para produções pequenas de semente feitas lá no departamento de melhoramento, é usado essas gaiolinhas aí de tecido para evitar contaminação cruzada entre uma planta e outra. And for the future, our goal is to combine several traits like high bricks, good quality and resistance. E para o futuro, quais são os objetivos que a Bejo quer alcançar? Um deles é fazer variedades com características combinadas. Então, ter uma beterraba que tenha alto teor de bricks, que tenha boa qualidade e que seja resistente a doenças. Or more than one resistances together. Pode ter todas elas ou alguma delas combinadas. A big challenge for the future is the climate change. Um dos maiores desafios para o futuro do melhoramento são as mudanças climáticas que já estão acontecendo, Which can also lead to change in the disease pressure. que podem levar a um aumento da pressão das doenças. And this is challenging also in combination with less chemicals allowed in several areas. E outro desafio é a combinação de não poder usar muitos produtos químicos mais em várias áreas. Obrigada.